Então vamos para o estudo de número 2, aí da escatologia, um breve estudo. Hoje nós falaremos sobre o milênio, essa questão do milênio, que aparece no texto de Apocalipse 20, versículos 3 e 4. Eu vou trabalhar com os irmãos as 4 principais escolas de interpretação escatológica, né, desse assunto, né? Então as 4 principais linhas de interpretação e mostrar para os irmãos a qual que nós seguiremos quando estivermos estudando o livro do Apocalipse, ok? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, guie-nos na Tua Palavra, ajude-nos a entender, ajude-nos, ó Deus, a compreender as maravilhas da mesma, para que vivamos glorificando o Teu santo nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Então vamos lá. O conceito bíblico sobre o reino de Deus, como nós vimos no primeiro estudo, né, hoje nós vamos começar esse estudo aqui, com certeza nós não vamos até o fim, porque são várias páginas, né? Eu não quero correr, quero desenvolver o assunto com calma com os irmãos. Mas como nós vimos no estudo anterior, no primeiro estudo, sobre o reino de Deus, ele está presente já no Antigo Testamento, e na mensagem dos profetas, e também no Novo Testamento, em especial na primeira vinda de Cristo. O Senhor Jesus mesmo, na oração dominical, nos ensinou, né, a orar, pedindo a Deus, né, venha o teu reino, né, o reino dele já está entre nós, já estamos vivendo o reino de Cristo, o reino de Deus entre nós. Mas há um único texto na Bíblia que fala sobre um reino milenar, um reino de 1000 anos. Esse texto é o texto de Apocalipse 20, versículo 3 e 4. Abra sua Bíblia lá, vamos ler o texto. Apocalipse, capítulo 20, versos 3 e 4. Vamos ler o versículo 1 também, né? Vamos todos juntos? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e um grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Fora esse texto, você não encontra em lugar nenhum na Bíblia a menção a um reino milenar. É importante você guardar essa informação, que nós vamos trabalhar justamente sobre ela com você, ok? Então, este mesmo texto, ele tem sido interpretado basicamente por 4 maneiras, né, o que nós chamamos de 4 escolas de interpretação, e são o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenismo, né? Por se tratar de um assunto tão controverso, nós deixamos a critério de cada um escolher qual escola que quiser seguir, mesmo porque, no decorrer da história, grandes homens de Deus e crentes sinceros nem sempre tiveram a mesma opinião quanto ao assunto. Então, você vai encontrar crente sincero, crente verdadeiro, profundo conhecedor das Escrituras, que vai adotar, por exemplo, pré-milenismo histórico, ou
pré-milenismo dispensacionalista, ou pós-milenismo, ou amilenismo. E aí? Qual que está certo, qual que está errado? Eu mostrarei para você no final desse estudo, quando a gente chegar lá, que nós seguiremos o amilenismo, né? Seguiremos o amilenismo. E vamos lá, vamos ver cada um deles. Eu vou dar para você um panorama, uma visão bem breve de cada uma dessas 4 escolas de interpretação, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. E saiba que nós seguiremos o amilenismo na interpretação do livro do Apocalipse, tá certo? Vamos lá. A primeira escola, então, que nós veremos é o pré-milenismo, ou você pode encontrar a expressão pré-milenarismo, dá na mesma, tá? Mas o mais comum é pré-milenismo histórico. E em linhas gerais, o pré-milenismo histórico, ele diz que Cristo volta antes do reino milenar, né? A volta de Cristo será antes do reino milenar, ok? Em linhas gerais, vamos explicar isso melhor agora. Esta escola interpreta literalmente Apocalipse 20, 3 e 4. Então ali quando fala de 1000 anos, são 1000 anos literais, não são um tempo apenas, é 1000 anos, literalmente, né? 999 mais 1000, né? Literalmente, Cristo vai reinar 1000 anos, depois da sua segunda vinda, ele vai reinar 1000 anos aqui na terra. Você vai ver o esqueminha aqui embaixo, você vai entender melhor. E esse reino será estabelecido na segunda vinda de Cristo, e que ele, Cristo, reinará literalmente por 1000 anos sobre a terra. Esse reino milenar será aqui na terra, segundo o histórico, tá? Eu não vou ficar falando pré-milenismo histórico, eu só vou falar histórico, dispensacionalista, ok? Só para não travar a língua aqui. Nessa era de ouro, os 1000 anos, Cristo regerá as nações com cetro de ferro a partir de Jerusalém. O reino, o trono dele estará em Jerusalém, eles creem assim, Jesus estará em Jerusalém, e de lá ele reinará por 1000 anos toda a terra, né? Minimizará o mal a ponto de quase extingui-lo. Praticamente vai extinguir o mal na face da terra. Vai ser 1000 anos de paz. E aí aquelas passagens do Antigo Testamento, o leão pastará com o cordeiro, né? O menino conduzirá os dois, né? As espadas serão transformadas em relhas de arado e tudo mais. São figuras que eles tomam para dizer como que será esse reino milenar. Será um reino de paz, né? De paz completa, né? Ao cabo desses 1000 anos, um detalhe, Satanás foi preso. 1000 anos de paz, aí no final desses 1000 anos de paz, Cristo solta, né? Obviamente é Cristo, porque se Satanás foi preso por ele, só ele pode soltá-lo. Então Satanás é solto e ele influenciará as nações a ponto de levá-las a guerrearem contra Jerusalém. Aí vai acontecer uma guerra, uma rebelião das nações contra a cidade, contra o povo de Deus, contra Jerusalém. Mas essas nações rebeldes serão consumidas pelo fogo de Deus. Em seguida, Deus estabelecerá um juízo final e a eternidade. Então, num gráfico, a gente coloca dessa forma, olha aí, as setinhas aí para te ajudar a entender. Últimos dias, nesse ponto, não importa se você é dispensacionalista, pré-milenista histórico, amilenista ou pós-milenista, últimos dias para nós quer dizer da primeira à segunda vinda de Cristo. Nesse ponto todo mundo concorda. Todo mundo concorda, né? Então, últimos dias é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Cristo volta, né? Temos a volta de Cristo. Nesse momento a igreja é arrebatada. Esse pré-milenismo não prega arrebatamento secreto. Quem prega arrebatamento secreto será o dispensacionalista. Então, a igreja será arrebatada. Cristo, nesse arrebatamento, ele prende Satanás, né? E instaura o milênio, o reino milenar. Cristo volta para reinar em Jerusalém por 1000 anos, tempos de paz. Os judeus se converterão a Cristo. E aí reconhecerão, quando eles não fizeram isso da primeira vez, agora farão na segunda vez. E Cristo voltar, então, para instaurar o seu reino milenar aqui na terra, nesses 1000 anos, então, os judeus se converterão a Cristo. A nação de Israel se converterá a Cristo. Findos esses 1000 anos, a soltura de Satanás.
Satanás vai ser solto por um breve tempo. Aí ele vai provocar sedução das nações para que se rebelarão contra Jerusalém. Os santos de Deus quase serão vencidos, né? Estava tudo em paz, de repente vai dar um cripocó aí, vai bagunçar tudo. Fogo divino aí vem em seguida o fogo divino contra as nações rebeldes, o triunfo do povo de Deus, e aí, então, o estado final, o juízo final e a eternidade. Eles são instaurados, e aí não tem mais nada para mais ninguém. Céu para os salvos e inferno para os condenados. Acabou. Né? Eu fiz um resumo aqui do que é o pré-milenismo histórico. Tá certo? Os pré-milenistas, históricos, eles creem na volta de Cristo, que a volta de Cristo será precedida de certos sinais, como a pregação do Evangelho a todas as nações, uma grande apostasia, abandono da fé, guerra, fomes, terremotos, e o aparecimento do anticristo e uma grande tribulação. Sua volta será seguida de um período de paz e justiça antes do fim do mundo. Cristo reinará como rei pessoalmente ou através de um grupo seleto de seguidores. Este reino não será estabelecido pela conversão de indivíduos durante um longo período de tempo, mas virá de modo súbito e por irresistível poder. Os judeus se converterão e se tornarão muito importantes durante esse período de 1000 anos. A natureza participará das bênçãos mileniais, ou milenais, tanto faz, produzindo abundantemente. Mesmo as bestas ferozes serão domadas. O mal é mantido preso nessa era por Cristo, que governa com vara de ferro. No entanto, no fim do milênio, há uma rebelião de homens ímpios, que quase consegue superar os santos. Alguns pré-milenistas ensinaram que durante essa era áurea, os crentes mortos serão ressuscitados com seus corpos glorificados para se misturarem livremente com os outros habitantes da terra. De onde que eles tiraram isso, eu não sei. Não mesmo. Após o milênio, os mortos não crentes serão ressuscitados e os estados eterno de céu e inferno serão estabelecidos. A eternidade. Céu para os salvos e o inferno para os condenados. Usando o método literalista, ou seja, interpretação literal, o pré-milenismo histórico, ao interpretar Apocalipse 20, versículos 3 e 4, como exposto acima, lança a mão de profecias do Antigo Testamento, tais como Isaías 11, 3 e 4, Jeremias 31, 33 e 34, Salmo 110, versículo 1. Interpreta-as de forma espiritualizante e alegórica. É isso que é mais confuso aqui. Ou seja, buscando um sentido nas palavras, geralmente o sentido pretendido e não o sentido que é real e único, isso incorre em contradição, pois ao usar um método literal, não se pode usar um método não literal no mesmo texto. Essa é a confusão do pré-milenismo histórico. Né? Ao mesmo tempo que ele diz que a interpretação tem que ser literal, você tem que pegar o texto e interpretar literalmente, como por exemplo, a Apocalipse 20, versos 3 e 4, falando sobre o milênio. No mesmo livro do Apocalipse, por exemplo, quando se fala da besta, ou se fala ali de outras figuras ali, eles interpretam de forma simbólica, de forma não literal. Aí você fica, peraí, que hora que eu posso usar esse recurso? Se é literal ou não literal? Se eu estou diante de um texto, não tem como eu interpretá-lo dessas duas maneiras, ao mesmo tempo. Ou eu escolho uma ou escolho outra. O livro do Apocalipse, por exemplo, nós veremos isso no amilenismo, nós não somos literalistas, nós respeitamos o simbolismo do livro. O livro é cheio de simbolismo. E nós interpretamos o que é simbólico. E o que não é simbólico, o que é literal. E isso fica claro na interpretação amilenista. Mas no pré-milenismo histórico, nós temos essa dificuldade, essa contradição. Né? E o mesmo vai acontecer, ou até pior, com o dispensacionalista.
O pré-milenismo dispensacionalista ainda consegue ser pior ainda, mais controverso ainda, né? Os defensores do pré-milenismo histórico atestam que ele sempre foi a posição da igreja desde a época dos apóstolos. Mas isso carece de esclarecimento. Não é bem assim não, né? A ideia de um reino de Cristo aqui na terra, que duraria 1000 anos, acompanhou a igreja até por volta do 3º século da era cristã, sendo rechaçada pelo grande teólogo Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho da Igreja Católica, né? Foi um grande teólogo, isso aí não temos como negar, o qual apresentou uma nova forma de interpretar o milênio, descrito em Apocalipse 20. Seu método de interpretação ficou conhecido por amilenismo, o qual perdurou até a Reforma Protestante no século XVI, né? Do século XVI para cá ganha força no meio reformado pós-milenismo. Aí o Gilmar fica feliz da vida lá. E você vai ver que com o pós-milenismo nós não temos dificuldade, praticamente nenhuma. Só tem um ponto ali só que eu tenho uma certa dificuldade com o pós-milenismo, mas no geral é igual o amilenismo, né? É sossegado, né? Não há problema. Por isso o Gilmar pode ficar tranquilo no nosso meio aqui. Em 1534, um homem chamado Jan Metz, na cidade de Münster, comandou uma rebelião contra o governo, tomando como base os princípios milenistas de um reino de paz e justiça. Ele chegou ao absurdo de intitular-se Enoque, e como tal, estava preparando, ele não diz que ele é a reencarnação de Enoque, não é isso não, mas ele diz que ele era o Enoque, não sei o que quis dizer com isso, mas ele estava preparando a volta de Cristo, estabelecendo uma comunidade do bem, exterminando os códigos legais. Também disse que Münster era a nova Jerusalém do Apocalipse. Tal episódio terminou num massacre horrendo, né? As autoridades simplesmente massacraram esse movimento, né? Ainda no século XVI, que um teólogo calvinista com tendências milenistas chamado Johann Heinrich Alsted, de 1588 a 1638, reviveu o pré-milenismo histórico, através de um livro que escrevera, intitulado A Cidade Amada. Esse título é muito interessante porque Agostinho de Hipona escreveu A Cidade de Deus, né? A Cidade de Deus. Outros livros falando a cidade, aí ele escreveu A Cidade Amada, né? Então era sempre uma alusão à Nova Jerusalém, né? Na qual ele apresentava os seus pontos de vista sobre o pré-milenismo histórico, né, nesse livro A Cidade Amada. Contudo, o sistema político da época sufocou esses ideais pré-milenistas a ponto de torná-los desacreditados. Mas depois, o pré-milenismo histórico voltou no século XVIII com Bengel, Isaac Newton, aí, o grande cientista, e Joseph Priestley. Então, diz que ciência não tem nada a ver com a fé, né? Olha aí, Isaac Newton aí, né? O erro dele foi só ser pré-milenista, mas no resto ele era gente boa. O pré-milenismo dispensacionalista. Eu não vou me preocupar de você dizer assim, pastor, eu não entendi muito bem aqui e tal, eu queria entender melhor. É lógico que eu quero que você entenda o amilenismo. Mas se você tiver alguma dúvida aqui sobre o pré-milenismo, eu posso te indicar leituras sobre esse assunto. Não é minha área, não é minha praia. Aqui eu só estou dando um resumo para você, né, para você ter uma noção, tá bom? Pré-milenismo dispensacionalista. Cristo volta em 2 etapas. Aí já começou a azedar, né? Porque Cristo prometeu uma segunda vinda. E aqui ele acaba vindo 3 vezes. O pré-milenismo dispensacionalista, ele foi propagado, ele foi difundido por este homem, John Darby, em 1800 a 1882, né? Um antigo líder do grupo chamado Os Irmãos de Plymouth, articulou a perspectiva dispensacionalista do pré-milenismo. Aí, esse cara que trouxe essa ideia, articulou aí a ideia do dispensacionalismo, que foi muito divulgada através, talvez alguém de vocês aqui até tenha,
a Bíblia de Scofield, a Bíblia de referência de Scofield. Já viu essa Bíblia? Não precisa jogar ela fora, não. Se você for jogar ela fora, dá de presente para mim. Eu gostaria de ter uma Bíblia dessa, né? Mas a Bíblia de Scofield, ela foi uma das primeiras Bíblias de estudo popularizadas, especialmente aqui no Brasil. E a Scofield, a Bíblia de Scofield, o nome do rapaz era Scofield, o sobrenome dele, ele codificou toda a Bíblia dentro do dispensacionalismo. E aí popularizou, né? Aliás, a maioria dos dispensacionalistas que você conhecer, você vai ver, se você conversar com eles são dispensacionalistas. Tem muito pré-milenista histórico, mas o dispensacionalista, ele acabou sendo o mais popular. E é o mais confuso também, não sei como que ele conseguiu ganhar tanta projeção, né? Ele é confuso, você fica perseguindo as ideias ali, tentando entender, o negócio é confuso. Vamos lá. Mas eu quero que você perceba isso, eu não quero que você simplesmente pense que eu estou aqui fazendo um espantalho dessa posição aqui, tá ok? Vamos lá. Ele é muito parecido com a escola do pré-milenismo histórico, no que diz respeito à sua expectativa por um reino milenar futuro e literal, ou seja, um reino de 1000 anos exatos. A diferença entre as duas escolas está em alguns detalhes específicos. Por exemplo, o pré-milenismo dispensacionalista afirma que a segunda vinda de Cristo será em 2 etapas, sendo que a primeira, num arrebatamento secreto da igreja, eles pregam arrebatamento secreto. Você pode ver, quando se fala de arrebatamento, todo mundo, a maioria das pessoas, a maioria dos crentes, pensa no arrebatamento secreto, que é negócio da roupa ficando vazia, né? O sujeito olhando do lado, cadê meu companheiro que estava aqui, né? Popularizou, né? Popularizou essa ideia. Seguido por um período de 7 anos de grande tribulação, durante o qual haverá algumas conversões. Então Cristo voltará nessa segunda etapa da sua segunda vinda, olha só, e instaurará o seu reino milenar junto à sua igreja. Outro detalhe específico dessa escola é o tratamento diferenciado que ele dá a Israel em relação à igreja, como por exemplo, a distinção a respeito dos últimos dias, em relação a Israel e à igreja, tendo para ambos um significado diferente. Por exemplo, últimos dias para Israel é uma coisa, últimos dias para a igreja é outra, né? Tem um gráfico aí na página seguinte, você vai ver um gráfico, você vai ver aí um balãozinho azul escrito Israel e um balãozinho laranja no meio escrito igreja. A igreja é um parêntese, é um apêndice de Israel na visão dispensacionalista. O povo de Deus é Israel. E os gentios, a igreja, a igreja é um apêndice. Entrou de lambuja, né? Foi quase que um remendo de Deus. Deus remendou a situação ali e colocou a igreja. Porque Israel deu bobeira, aí Deus falou assim, já que eu quero salvar, não vou perder meu tempo, vou salvar esse grupo aqui que vai ser a minha igreja. Pronto. Nós, amilenistas, não vemos distinção entre Israel e igreja. Para nós, Deus tem um povo, Deus tem uma família. No Antigo Testamento começou com Israel, Israel é o primogênito entre as nações, mas a família de Deus sempre será composta de pessoas de todas as nações. Israel foi o primogênito entre as nações, mas não o unigênito. Unigênito só Cristo, né? Mas o primogênito. Foi a primeira nação a fazer parte da família de Deus. Aí as outras nações sempre estiveram nos propósitos de Deus. Veja, por exemplo, a aliança que Deus fez com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era só aí alguns falam, mas da terra de Israel. Mas não existia Israel naquela época. E terra também não significa o planeta Terra, porque esse nome, planeta Terra, é bem mais recente aqui. Mas ali terra significa todas as nações. Sim, irmão? As nações da terra. Aí, legal, bem colocado, irmão.
Por isso que é importante você ter mais de uma versão da Bíblia em casa, você fazer essa comparação. Aliás, você não precisa nem comprar. Hoje você baixa um aplicativo no seu celular, pelo sistema Android, você baixa um aplicativo chamado YouVersion, né? YouVersion, sua versão, né? Você baixa esse aplicativo, você tem várias versões de Bíblia ali para você fazer a comparação de texto. Muito legal. Tá joia? E de graça, né? Onde eu parei aqui? Isso. Essa diferenciação, então, aqui de Israel e igreja. A igreja é uma espécie de parêntese na história de Israel, de Deus com Israel. Como na sua primeira vinda, Cristo e seu evangelho foram rejeitados pelos judeus, Deus então abriu as portas do seu reino para os gentios. E assim formou a sua igreja. Porém, no fim, ele voltará a tratar com Israel. Ele vai dar mais uma chance para Israel. Aliás, esse negócio de Deus dar chance, você não vê isso na Bíblia em lugar nenhum. Não existe esse negócio de Deus dando chance para pecador se converter. Quando Deus chama, chamou. Deus chama, pecador não consegue dizer não, a graça é irresistível. Se ele não veio antes, porque não era a hora. Quando chegou a hora dele, Deus chamou, ele vem chorando, rindo, rastejando, pulando, mas ele vem, não tem como. Não existe esse negócio de Deus deu mais uma chance para ele. Procura na Bíblia. Procura na sua Bíblia, você não vai ver. Ou a pessoa cumpre ou não cumpre a vontade de Deus. Até quando ela não cumpre a vontade de Deus, ela está cumprindo o destino dela. Como réprobo, como reprovado por Deus. Né? Vamos lá. Mas esse é outro assunto. Porém, no fim, Deus voltará a tratar com Israel. Tanto o pré-milenismo histórico quanto o dispensacionalista são literais na interpretação das passagens do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel e também quanto ao livro do Apocalipse. Ok? Pronto, já foi uma página. Vamos para a segunda. Só tem mais 6. Podemos resumir então o pré-milenismo dispensacionalista com o seguinte gráfico. Olha aí, isso aqui é só um resumo, tá? Tem um escritor, um teólogo dispensacionalista chamado Lewis Sperry Chafer. Ele apresenta 45 ou 46 pontos, né? Seria 46 quadrinhos esse aqui, para você ter uma ideia. Né? Como que eles esmiuçam. Então, por isso que é muito confuso, né? Nos últimos dias, né, então tem o primeiro quadrinho, últimos dias, distinção entre Israel e a igreja. Né, eles fazem uma distinção, fazem uma separação ali de Israel e a igreja, nesses últimos dias que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Mas aí ocorre a primeira etapa da volta de Cristo. A igreja é arrebatada secretamente e acontece a primeira ressurreição. Eles vão falar de 3 ressurreições. Né? E a Bíblia fala da ressurreição geral apenas, uma. Né? Mas tudo bem. 7 anos, a terceira etapa aí são 7 anos de tribulação. Haverá algumas conversões. Surge o homem da iniquidade, de que fala lá o apóstolo Paulo. Acontece o Armagedon, a queda e também a queda da Babilônia, a grande meretriz, né? Babilônia, simbolizando ali, nós vamos ver, quando estudarmos o Apocalipse, o que é essa Babilônia, tá bom? Uma vez eu vi uma pessoa explicando sobre o Armagedon, a explicação que ele deu foi o seguinte: é uma guerra que vai acontecer em todo lugar, no ar, no mar, o G aí é de gel, aí você vê, o cara pega português, grego, e faz uma salada ali, né? No ar, no mar, mas é mar, gel. Aí eu perguntei, e o dom? Aí, o dom é a explosão. Eu achei que ele estava falando de brincadeira, não, ele estava falando sério. Né? Então, não dá, né? Obviamente, não todo, vamos você fazer justiça aqui, nem todo pré-milenista, dispensacionalista fala isso, tá bom? Isso aí foi um caso específico lá. Né? E eu achei que o cara estivesse brincando. Não, ele falou sério. Opa, sério mesmo? Irmão? Então tá. Mas isso contribuiu para eu não seguir nessa direção, não crer
seguir no pré-milenismo dispensacionalista. Segunda etapa da volta de Cristo. Cristo virá 2 vezes na Terra, né? Uma vez ele já veio há mais de 2000 anos, a segunda vinda que acontecerá. Só que aí eles dividem a segunda vinda em 2 etapas. Na segunda etapa da segunda vinda de Cristo, ele retorna com a igreja, aí ele instaura o reino milenar dele aqui na Terra e Satanás é preso durante 1000 anos. Passam esses 1000 anos, Satanás é solto, né? Esqueci de colocar ali, Satanás é solto, né? Mas aí Deus desce o fogo divino contra as nações rebeldes, triunfo do povo de Deus. Aí, nesse momento, acontece a breve soltura de Satanás, que provocará guerras e engano nos reinos. Mas não vai adiantar nada, porque Deus executará o juízo final e instaurará a eternidade, né? O grande trono branco, condenação de Satanás e dos ímpios, término da presente era, novo céu e nova terra, aquilo que na Bíblia é chamado de o dia de Deus, ou o dia do Senhor, né? E aí Israel e a igreja é só um apêndice aí de Israel, né? Para o pré-milenismo dispensacionalista, apesar de ser o mais popular, é também o mais vulnerável. Afirmar a segunda vinda de Cristo em 2 etapas é forçar o significado dos textos bíblicos. Outro exemplo de sua fragilidade é que ele não explica como, após o reino milenar de Cristo, durante o qual Satanás será preso, este depois será solto por breve tempo. Lewis Sperry Chafer, ele simplesmente argumenta que isso não passa de mera especulação. Olha só como é que ele responde. Mera especulação sobre a razão dessa soltura não é necessária. Então por que você afirma ela então? Se não é necessário explicar, então por que você afirma? É especulação? Então, fica difícil, né? Esses argumentos, ficam difíceis. Né? Contudo, a maior dificuldade do pré-milenismo dispensacionalista é que, sendo ele desdobramento lógico do dispensacionalismo, que distingue Israel e a igreja, apresentando 2 classes do povo de Deus, e não apenas um povo, como indicam as alianças de Deus, que Deus fizera com Israel, tratando como igreja de Deus, e a igreja de Deus como Israel de Deus, deixando claro que tanto Israel quanto a igreja são o povo de Deus. Israel foi o primogênito entre as nações, e justamente por fazer essa distinção entre Israel e a igreja, o pré-milenismo dispensacionalista tem uma abordagem confusa das profecias bíblicas a respeito da escatologia. Tá? Então veja bem, existem 2 maneiras de você interpretar a Bíblia. No meio protestante, no meio evangélico, existem 2 maneiras de você interpretar a Bíblia: dispensacionalismo e aliancismo. Aliancismo é o que nós somos, o que nós cremos. Deus tratou conosco com alianças. Mas aquelas alianças, todas as alianças que Deus fez, era a mesma aliança. Era uma aliança só. Porque a aliança que Deus fizera com, por exemplo, Adão, depois com Abraão, com Noé, depois com Abraão, sempre ele diz que eram alianças perpétuas. Então veja bem, quando ele fez uma aliança com Adão, Adão pecou, Adão quebrou a aliança, mas Deus não, a aliança permaneceu. Depois Deus fez aliança com Noé, depois Deus fez aliança com Abraão. E a cada nova aliança que Deus fazia, ele se dava a conhecer mais de si aos seus. E cada aliança apontava para Cristo Jesus. Se você pegar todas as alianças do Antigo Testamento que Deus fez com o povo dele, todas elas vão ter o desfecho delas na nova aliança em Cristo Jesus. Porque era uma aliança só. Israel sempre foi tratado como a igreja de Deus. Basta você ver os termos que são usados para falar de Israel no Antigo Testamento. Congregação, Assembleia do povo de Deus. São termos usados para a igreja. E no Novo Testamento, lá em Gálatas, a igreja é chamada de o Israel de Deus. Israel de Deus significa o povo de Deus. Então,
nós não vemos, na nossa confissão de fé, nós dizemos que Deus tem, a aliança de Deus com o seu povo, ela teve duas administrações. A aliança é uma só com duas administrações. A aliança é uma só, e essas duas administrações são o Antigo e o Novo Testamento. Mudou a forma do Antigo para o Novo Testamento, houve uma mudança. Por exemplo, no Antigo Testamento você tem circuncisão e Páscoa. No Novo Testamento você tem batismo e Santa Ceia. Mudou só a forma, mas a aliança continua a mesma, continua perpétua, eterna. O dispensacionalismo não. O dispensacionalismo, ele acaba por ensinar o seguinte: Deus fez uma aliança, o homem quebrou. Deus fez outra aliança, o homem quebrou. Deus fez outra, o homem quebrou. Aí quando ele chegou na aliança com Jesus, aí essa não teve como o homem quebrar. Mas ainda há outras dispensações da aliança de Deus para acontecer até o final dos tempos. Então, o que o dispensacionalismo acaba por dizer? Que as alianças de Deus fracassaram. E Deus se viu obrigado a refazer a aliança para consertar a anterior. E não foi assim. Da parte do homem houve falha, mas da parte de Deus não. Deus é fiel. Da parte dele não houve erro da parte do homem. Né? Então, nós aliancistas entendemos assim. E isso vai afetar a nossa forma de entender a escatologia. Para nós, vai ser muito mais fácil um aliancista, no final, ele ser amilenista ou pós-milenista. Tem um ou outro que chega a ser pré-milenista histórico. Por exemplo, eu conheço um autor chamado George Eldon Ladd. George Eldon Ladd, não sei como, mas ele conseguiu. Ele começou como aliancista e terminou como pré-milenista histórico. Não sei como, mas na cabeça dele lá ele fechou. Não sei como. Fica estranho, né? Fica estranho. Porque são os desdobramentos lógicos que vai chegar nas posições finais, vai chegar na escatologia. Né? Sim, irmão? Sim. Sim, e não, justamente a nova aliança em Cristo Jesus, ela sempre foi promulgada em todas as outras alianças. A forma de Deus salvar as pessoas no Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento, pela fé em Cristo Jesus. Os irmãos do Antigo Testamento viveram pela fé no Messias que viria. Nós vivemos pela fé no Messias que veio. Lembra lá no estudo anterior, que eu coloquei lá, Cristo é o centro da história, né? Pus a cruz no meio lá, Cristo é o centro da história, tanto dos primeiros dias quanto dos últimos dias, Cristo é o centro da história. Justamente por isso, não existe outra forma de alguém ser salvo a não ser pela fé em Cristo. Os irmãos do Antigo Testamento viviam pela fé no Messias que viria e que veio. Nós vivemos pela fé no Messias que veio e que um dia voltará. Né? Mudou-se a forma, a administração, mas não mudou a essência da aliança. Tá bom? Vamos em frente. Eu acho que parece que não vai dar tempo ainda. Vamos lá. Pós-milenismo. Cristo volta depois do avanço do Evangelho nessa era. Tá certo, Omar? Vamos lá. Lohan Botner foi um dos principais expositores aí do pós-milenismo. Ele afirma o seguinte: o pós-milenismo é aquela concepção das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus está sendo estabelecido agora no mundo pela pregação do Evangelho e pela obra salvadora do Espírito Santo no coração dos indivíduos. Não discordo, concordo plenamente. O que o mundo irá finalmente ser cristianizado e que a volta de Cristo ocorrerá no final
de um longo período de retidão e paz, comumente chamado de milênio. Vamos lá. Para o pós-milenismo, o reino de Cristo não é um império ou domínio sobre o qual o Senhor reina. O Senhor Jesus reina. É, mais corretamente, o governo de Cristo no coração dos homens, nos corações dos homens. Onde quer que os homens acreditem em Jesus Cristo, dediquem-se a Ele e o obedeçam, o reino está presente. Então não vai ser um reino, Jesus sentado no trono lá em Jerusalém, nada disso. O pós-milenismo, assim como o amilenismo, eles são a interpretação simbólica. Eles entendem o milênio como simbólico, não como literal, não como 1000 anos exatos. E eu vou explicar para você mais à frente o significado dos números em Apocalipse. Por exemplo, o número 1000 significa excelência. Mas na nossa cabeça, quando eu falo 1000, eu tenho um número exato. Eu só não sei quanto tempo será isso. Nós, amilenistas, cremos que nós já estamos no milênio. Nós já estamos vivendo esse milênio. Tá? Só que eu não sei quanto tempo essa era vai durar, não sei. 1000 eu sei que já não é, porque nós já estamos em 2000 e lá vai fumaça. Então 1000, você viu que não é literal. Porque 1000 já passou. 2 vezes. Então, o mesmo também crê o pós-milenista. Porém, o pós-milenista entende da seguinte forma: conforme o evangelho vai avançando, corações vão sendo convertidos, o mundo vai melhorando. E é verdade. O evangelho se há uma coisa que tem poder para mudar esse mundo, é o evangelho. Eu não tenho dúvida disso. Dona Miriam compartilhou comigo essa semana um vídeo, e eu achei muito pertinente aquele vídeo. O que combate o comunismo não é o capitalismo. Se você acha que o capitalismo é o oposto do comunismo, é o que vai acabar com o comunismo, você está enganado. O que vai acabar com o comunismo é o cristianismo. Capitalismo é tão ganancioso quanto o comunista. A diferença é que o capitalista trabalha, o comunista é vagabundo. Essa é a diferença. A diferença é que o capitalista ele é ganancioso, ele quer, ele faz, ele quer mais. Ele não divide. O comunista não. Ele é preguiçoso, vagabundo e é ganancioso. Eu quero que você me dê o seu. Mas ambos são materialistas. Ambos são materialistas. Agora, se você pega o cristianismo, por que o comunismo tem tanto ódio do cristianismo? Você pode pegar. Pega o Karl Marx no Manifesto Comunista. É a religião judaico-cristã e a família tem que ser destruída. Antônio Gramsci tem que acabar com o cristianismo e com a família tradicional. Porque isso é o que atrapalha o comunismo. É a ditadura do proletariado, ou seja, a prole. A prole. O único bem que você tem são seus filhos, nem isso lhe pertence, porque eles são do Estado. Tá? Irmão? Então, vamos lá. Você está entendendo, então, o pós-milenismo? A proposta dele é bonita, a proposta dele é linda. O evangelho vai avançando, corações vão sendo convertidos. Corações serão convertidos. E assim o mundo será transformado. Por meio da pregação do evangelho, diz o pós-milenista, todas as nações serão alcançadas e convertidas, o que não será uma realização da perícia humana, mas sim da graça de Deus agindo nos corações. Haverá uma cristianização do mundo, bem próximo ao final dessa era de avanço do evangelho. Satanás será solto e então Jesus voltará e o destruirá. Veja bem, o pós-milenismo não crê no universalismo. O universalismo é uma heresia que diz que no final todas as pessoas serão salvas. Quando o pós-milenismo diz que as nações serão alcançadas e convertidas, ele está falando obviamente dos eleitos que estão naquelas nações.
Tá? Mas vamos caminhando para o final dos tempos, conforme vamos caminhando para o final dos tempos, aí no final a coisa ali vai ficar renhida, vai ficar difícil mesmo, será uma época de intensa atuação de Satanás, mas aí Cristo vem, acaba com a festa do diabo, Cristo vem, subjuga os inimigos, derrota os inimigos de vez, resgata a sua igreja, leva a sua igreja para a glória. Esse é o pós-milenismo, de uma maneira bem simplificada. Talvez a pessoa mais indicada para mim falar do pós-milenismo, que seria o nosso irmão Gilmar. Está correto? É isso mesmo? Tem alguma coisa a dizer, a acrescentar? Tá ok. Vamos em frente. Num gráfico aí, olha só como já vai ficando mais simples para a gente entender. No milênio, né? O que é o milênio para o pós-milenista? Longo período de paz e prosperidade, visto espiritualmente nos corações, como resultado da pregação do Evangelho a todas as nações. Então, quando que isso acontece? No período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Nós estamos no milênio. O pós-milenismo afirma que nós já estamos no milênio. O mesmo vai dizer o amilenismo. Nós estamos no milênio, porque o milênio para nós, o reino milenar de Cristo, não é literal, mas é real, tá? Quando eu falo que não é literal, quer dizer que não é 1000 anos exatos. E quando eu falo que ele não é literal, não estou dizendo que ele não é real. Muito pelo contrário, é real sim. Tá? O avanço do milênio é progressivo e não abrupto, como afirma o pré-milenismo, por exemplo. Né? Vem de uma vez. Cristo desce e pá, instaura o milênio. Não, não é desse jeito. O mal não será totalmente eliminado, mas reduzido a proporções tão insignificantes que não oferecerá resistência significante ao bem. No fim do milênio, né, no fim dessa era que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, Satanás será solto, haverá uma grande apostasia e expansão da maldade, culminando com o surgimento do anticristo. Aí Cristo volta. Aí Cristo volta. Nesse momento Cristo volta. A ressurreição de todos os mortos, quer ímpios, quer crentes, serão ressuscitados. Nisso aqui concordamos plenamente com o pós-milenismo. Nós, amilenistas, concordamos com o pós-milenismo. E em seguida, ele transforma os corpos dos crentes que estiverem vivos, recolhe a igreja e com ela julga o mundo e Satanás. E aí, em seguida, instaura o estado eterno, os céus de glória para os crentes e o inferno para os não crentes. O pós-milenismo se apoia em alguns pilares. Primeiro, o reino de Deus no milênio está no coração do crente e não uma força política organizada conforme a concepção comum de reino. Segundo, a conversão de todas as nações por meio da pregação do Evangelho. Essa conversão não será universal, né? Todo ser humano será um crente. Não, isso é universalismo, isso aqui é heresia. Eles não creem assim. Mas sim que em todas as nações haverão crentes. E muitos. 3, o milênio é um longo período de paz. Quanto mais pessoas se converterem, maior será a extensão dessa paz, né? E a intensidade dela também. 4, o milênio não é um período literal medido pelo calendário, mas sim um longo período de tempo que aumenta conforme o tempo passa e o evangelho é pregado. Não é uma intervenção abrupta, como afirma o pré-milenismo. No final, no milênio haverá uma grande apostasia que culminará com a aparição do anticristo. O milênio terminará com a volta pessoal de Cristo. 7. Em seguida, acontece a ressurreição geral, a transformação dos crentes que estiverem vivos e o grande julgamento, aplicando a sentença do inferno aos incrédulos, né, ao lago de fogo, né? E até o inferno vai ser jogado no lago de fogo. E a vida eterna nos céus e aos crentes, né? Prometida aos crentes. Podemos situar o pós-milenismo na história aparecendo logo no começo da era cristã. Né? Por quê? Qual que é o ponto central mesmo aqui do pós-milenismo?
a pregação do Evangelho. Por que você vê um Gilmar lá na praça pregando o Evangelho? Como ele faz? Porque ele crê piamente. Que não é só um dever dele, ele crê piamente na conversão daquelas pessoas. E ele está errado em fazer isso? De jeito nenhum. Ele crê que Deus pode salvá-las, Deus pode usar a pregação dele. Amém. Que o imitemos nisso e que o sigamos no exemplo dele, porque concordo plenamente com isso. Né? O pós-milenista, ele é, via de regra, entusiasmado com a pregação do Evangelho, porque ele vê o seguinte: quanto mais pessoas convertendo, a sociedade vai ser transformada. E houve momentos na história da igreja que isso aconteceu. Quer ver, por exemplo, Genebra nas mãos de Calvino. Na primeira tentativa de Calvino de acertar Genebra, pôr Genebra no eixo, Genebra estava uma bagunça, Genebra estava morrendo, a cidade estava totalmente desmoralizada. Calvino chegou descendo o chicote, no bom sentido, é claro, né? Chegou chegando, né? Fechando os cabarés, fechando os bares, dizendo como é que tinha que ser e tal, e foi rigoroso. O povo esperneou, o povo não aguentou, botaram ele para correr. 3 ou 4 anos depois, foram atrás dele, implorando: por favor, volta, faz com Genebra o que você estava fazendo, porque senão Genebra não vai subsistir. Nós vamos te obedecer. E Calvino, ele era um pastor, pregando ali na igreja, dominicalmente, ensinando a palavra, expondo a palavra, atuando ali como magistrado na cidade, administrando a cidade, fez com que Genebra, logicamente, não houve, nem todo mundo ali se converteu de fato, não somos iludidos quanto a isso, mas a cidade se submeteu à norma do Evangelho. Genebra prosperou de forma singular, cresceu, expandiu, Então, mas na Bíblia nós temos outros casos de cidades que se converteram à pregação de um servo de Deus, Na Bíblia nós temos vários outros casos assim, Cremos no poder da pregação, cremos, O pós-milenista, ele crê no poder da pregação do Evangelho para converter, mas não só para converter indivíduos, mas convertendo indivíduos, mudar a sociedade, mudar a sociedade, de uma forma geral. Deus tem poder para isso? Tem. O pós-milenismo, ele é extremamente otimista. Ele é extremamente otimista com relação à pregação do Evangelho. Como eu disse, nós podemos situar ele na história, logo no começo da era cristã. A igreja cristã estava ali, pregando o Evangelho, porque tinha a certeza de que o reino de Deus, instaurado ali agora, o reino de Deus se expandiria a todas as nações. Além do que, foi uma ordem de Cristo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, a todas as nações. Foi uma ordem de Jesus. Mas eles eram pós-milenistas, eles se intitulavam pós-milenistas? Não, eles nem pensavam nisso. Eles simplesmente pregavam o Evangelho. Simplesmente expandiram o Evangelho, era isso, era essa a preocupação deles, Por esperarem a volta de Cristo, a qual traria consigo o reino e de transformação completa nas esferas econômica, social e política. Então, os primeiros cristãos, nem todos, pois é importante lembrar que as opiniões sobre o assunto variavam muito, como acontece ainda hoje, entenderam que uma forma de tornar isso mais real e rápido seria a pregação do Evangelho, o que transformaria cada coração e, por conseguinte, as atitudes das pessoas. Um dos grandes defensores do pós-milenismo, lá no 4º século, foi Ticônio, que chegou até mesmo a marcar a data da volta de Cristo, para o ano 380. Por não sabermos com exatidão a data da sua morte, uns dizem que foi em 390, não temos como precisar o que ele fez com a sua previsão de volta de Cristo depois do ano 380. Falhou. Mas, por exemplo, Lutero também foi caiu nesse erro.
Ele cria que a volta de Jesus se daria nos seus dias. Por quê? Pelo que ele estava vendo acontecer. Conversões, o Evangelho libertando nações das garras da igreja romana. Jesus vai voltar. Né? Veja bem, eu não condeno esses irmãos. Com eles, eu aprendo e quero, esses irmãos aqui que marcaram a data da volta de Cristo, embora eles tenham errado, né? Erraram feio no que fizeram, não só na data, mas na atitude, né? Mas uma coisa que eles tinham e que nós não podemos negar e não podemos ser, e não devemos ser diferente é o entusiasmo para com a volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Esse deve ser o maior desejo do nosso coração, irmãos. Se o maior desejo do nosso coração não for a volta de Jesus, tem uma coisa errada com a gente. Estamos com defeito. Né? Dando um salto na história, nós vemos que à medida que o pré-milenismo foi perdendo força, o pós-milenismo cresceu, tornando-se a interpretação escatológica vigente, recebendo sua formulação mais atrativa através da obra de Daniel Whitby. Aí tem as datas, em 1638 a 1726. De acordo com a sua interpretação, o mundo teria de ser convertido a Cristo, os judeus restaurados à sua terra e o Papa e os turcos derrotados, após o que a terra gozaria de um tempo de paz, felicidade e justiça universais por 1000 anos. Ao final deste período, Cristo retornaria pessoalmente para o juízo final. Talvez, por causa de sua concordância com os pontos de vista do iluminismo do século XVIII e pós-milenismo, o pós-milenismo foi adotado pelos principais teólogos e pregadores da época. Né? Grandes teólogos foram e são pós-milenistas. O pós-milenismo, apesar de respeitar a interpretação de cada texto, se o texto é claro, está claro, a interpretação deve ser literal. Se o texto traz consigo símbolos e figuras de linguagem, a interpretação deve ser respeitar o simbolismo do texto. Né? Traz um sério problema. Qual o problema dele? Ele soa como uma utopia. Se o avanço do Evangelho vai transformando vidas, e essas vidas transformadas, a sociedade é transformada, então era para a gente estar muito melhor hoje, não é mesmo? Era para a gente estar muito melhor hoje. O pós-milenismo, ele teve um declínio muito grande com a Primeira e especialmente a Segunda Guerra Mundial. Aquilo foi um balde de água fria no pós-milenismo. Né? Os pós-milenistas que eu conheço hoje são esses irmãos que creem no reino de Deus no coração da pessoa. Com isso eu concordo. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Agora, se você me disser que conforme pessoas vão se convertendo, o Brasil vai melhorar, haverá uma melhora no Brasil, haverá uma melhora na América Latina, haverá uma melhora nas Américas, na Europa, no mundo todo, né? O mundo vai melhorar, então eu vou perguntar para você, como é que ficam as profecias que falam sobre o fim dos tempos? Como é que fica, por exemplo, a iniquidade que vai se aumentar a níveis alarmantes, o amor se esfriará nos corações? Como que ficam as profecias das Escrituras? Agora, é claro que o reino de Deus no coração do indivíduo, do salvo, do eleito, sem dúvida alguma, ele é pleno. Nisso eu concordo plenamente com os pós-milenistas. Sim, irmão? O grande problema com o pós-milenismo é esse otimismo. Obviamente o pós-milenista olha para o amilenista e diz que o amilenista ele é pessimista. Né? Eu não me vejo pessimista, eu me vejo realista. Né? Preto no branco. Né? E falando em amilenismo, eu estou parando aqui, semana que vem eu continuo com vocês a partir do ponto 4. Tá bom? Eu já estourei 15 minutos do que eu estava pretendendo.
Então, semana que vem eu continuo com vocês aqui, falando sobre o amilenismo e por que nós vamos seguir o amilenismo, tá bom? Peço a você que traga de casa a sua apostila, né? Peço que você traga a sua apostila, porque precisaremos dela semana que vem, tá bom? Quem não tem a apostila, eu vou providenciar para você. Os que têm, tragam a sua, tá bom? Oi. Não. Não. Ela acaba favorecendo o amilenismo e o pós-milenismo por causa do aliancismo, né? Mas fora não. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Se não, nos coloquemos em pé, vamos encerrar.